Obrigado, Sr. Presidente. Expressamos aqui toda a nossa solidariedade ao povo japonês e associamos às condolências perante as vítimas da catástrofe que se abateu sobre o país. Sabemos que esta catástrofe despolutou graves acidentes na central nuclear de Fukushima, cujas consequências não podem ainda ser avaliadas em toda a sua extensão. Os acidentes nos reatores desta central resultaram de uma conjugação de fatores altamente improvável, é certo, mas verificada e, nessa medida, potencialmente repetível noutras centrais nucleares. Devem, por isso, ser retiradas importantes lições sobre o que se está a passar em Fukushima. No imediato, há que rever e, se necessário, adaptar as redundâncias ao nível dos sistemas de segurança das centrais, particularmente no que respeita à alimentação dos sistemas de arrefecimento. É necessário reavaliar a localização das centrais nucleares existentes, em função particularmente do risco sísmico e do risco de ocorrência de tsunamis. Mas é necessário também empreender um amplo debate na sociedade sobre a questão energética, sobre as necessidades presentes e futuras e sobre a forma como devem ser satisfeitas, abordando isto de forma lúcida e informada, riscos, impactos, potencialidades e limitações das diversas fontes de energia. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. Estes acordos inserem-se no processo de liberalização em curso no setor do transporte aéreo. Têm, de resto, uma evidente marca ideológica. O que se pretende é inviabilizar também neste setor estratégico a intervenção e regulação estatais, abrindo assim as portas à concentração monopolista que sempre, mas sempre resulta da sacrossanta livre concorrência. Em nome da facilitação das oportunidades de negócio no transporte aéreo internacional, o que se promove é o interesse das multinacionais do setor à custa das empresas nacionais e dos respectivos interesses estratégicos, incluindo as que, como sucede em Portugal com a TAP, são propriedade pública. Com isto, perdem os trabalhadores e perdem também os passageiros. Perdem os trabalhadores porque a liberalização facilita o dumping por parte das multinacionais, forçando a precariedade laboral por via de um nivelamento por baixo das condições de trabalho. Os passageiros perdem também, entre outros aspectos, porque também a segurança aeronáutica tenderá a ser deixada ao sabor das ponderações de custo-benefício por parte das empresas. Não é novidade. A realidade noutros setores, como o do transporte ferroviário, em que avançou a liberalização, demonstra bem as consequências da aplicação na prática dos dogmas do mercado livre. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Intervimos neste debate para mostrar que existe uma alternativa ao consenso entre a direita e a social-democracia que nos trouxe a esta crise. Consenso que não comporta, por isso mesmo, nenhuma possibilidade de saída da crise. Esta alternativa, possível e necessária, passa também por uma profunda alteração das políticas orçamentais comunitárias, que reconsidere os recursos e os objetivos que estes servem. Numa altura em que se aprofundam as desigualdades entre Estados-membros, o orçamento comunitário deve estar ao serviço de uma convergência real. Deve promover o pleno aproveitamento do potencial endógeno de cada país, a criação de emprego com direitos, a erradicação da pobreza e da exclusão social e a preservação ambiental. Deve ser um instrumento ao serviço de uma verdadeira coesão económica e social. Recusamos um orçamento ao serviço da mercantilização de aspectos crescentes da vida social, das liberalizações em inúmeros setores de atividade económica, da precariedade laboral, conforme preconizado pela estratégia UE 2020. Este caminho acentuará as clivagens e as disparidades económicas, sociais, regionais e nacionais já hoje existentes e fomentará o desemprego estrutural. Por isso, propomos uma nova estratégia europeia para a solidariedade e o desenvolvimento sustentável, apoiada num conjunto de novas políticas económicas, sociais e ambientais, apoiadas pelo orçamento comunitário, conforme explicitamos no conjunto de alterações que propusemos a este relatório. O orçamento comunitário deverá estar também ao serviço de uma genuína política de ajuda ao desenvolvimento, da cooperação e da paz, e não ao serviço do intervencionismo externo, da ingerência, do militarismo e da guerra, áreas que têm ganho um preço crescente no orçamento comunitário. Assinalamos assim a urgência de um outro rumo para a Europa, com expressão também nas opções orçamentais. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. O problema da utilização de produtos e tecnologias civis para fins militares
carece de uma abordagem que não se esgota no controle das exportações dos chamados produtos de dupla utilização e serviços relacionados. Este controle das exportações é importante, devendo ser feito de forma rigorosa, que não ponha em causa o acesso dos países em desenvolvimento a produtos e tecnologias necessários para o seu desenvolvimento. É importante aumentar a transparência de processos e possibilitar o seu escrutínio democrático. Mas também neste domínio se impõe a coerência de outras políticas da União Europeia com os objetivos visados por este regulamento. Lembramos, por exemplo, os projetos de investigação financiados pelo 7º Programa Quadro de Investigação, em especial os que decorrem com a participação da indústria aeroespacial de Israel, o fabricante dos aviões não tripulados que foram utilizados no ataque à faixa de Gaza em 2008 e 2009, causando a morte de dezenas de pessoas. Também aqui se impõe uma rigorosa avaliação da possível dupla utilização civil-militar dos resultados destes programas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente. A situação das mulheres na agricultura e no mundo rural reflete e ressente-se da profunda crise em que as políticas vigentes, como a PAC e outras, mergulharam o mundo rural. As mulheres representam 42% dos trabalhadores na agricultura no conjunto dos países da União Europeia. A grande maioria destas mulheres desenvolve atividade em explorações familiares. Elas são, por isso, particularmente afetadas pelo encerramento das centenas de milhares de pequenas e médias explorações e pelo processo de destruição da agricultura familiar que resultaram das sucessivas reformas da PAC. E são também, tal como nas demais áreas de atividade, vítimas privilegiadas do desemprego, da precariedade laboral, dos baixos salários e da pobreza. Tudo isto é agravado pelas políticas antissociais impostas a pretexto da crise. Por tudo isto, não bastam palavras bonitas e declarações de boas intenções. Impõe-se uma ruptura com estas políticas, valorizando o papel das mulheres, os seus direitos, a igualdade e valorizando também e reforçando, entre outros aspectos, a rede de serviços públicos nos meios rurais, de saúde, ensino, assistência à família e outros, bem como a oferta cultural e de lazer, combatendo as crescentes assimetrias e a desertificação. Obrigado. Obrigado, Presidente. Cerca de metade dos Estados da União Europeia têm centrais nucleares no seu território. A idade de muitos dos reatores em funcionamento é relativamente elevada, o que nos coloca com acuidade perante a necessidade de desmantelamento de alguns destes reatores por razões de segurança e de defesa e salvaguarda da saúde das populações e do ambiente. No caso dos novos Estados-membros, confrontados que foram com exigências de desmantelamento de diversas unidades, parece-nos correto que possam contar com o apoio comunitário para concretizar de forma adequada e segura os processos de desmantelamento. Estes processos não deverão descurar a necessária manutenção e vigilância após o encerramento, o tratamento dos resíduos, a sua armazenagem e descontaminação, a requalificação ambiental das instalações e o apoio à substituição da capacidade de produção energética das centrais desmanteladas, dando especial atenção à sustentabilidade ambiental e à eficiência energética. Como bem refere o relatório, deverão ser inteiramente tidas em conta as consequências, além de todas as condições de segurança antes, durante e depois o desmantelamento aos trabalhadores, também a salvaguarda do emprego destes trabalhadores. Muito obrigado. Obrigado, Sra. Presidente. Muito se tem discutido a respeito deste relatório sobre os salários e os subsídios dos deputados. Quero aqui lembrar que estivemos e votámos contra, ao contrário da maioria, contra o atual estatuto financeiro dos deputados do Parlamento Europeu. Entre outras razões, porque implicou, no caso de alguns países, praticamente a duplicação do vencimento dos deputados, mas sobretudo porque quebrou um princípio para nós essencial. É o da existência de um vínculo entre o nível salarial médio dos cidadãos de um país e o nível salarial dos seus representantes. A quebra deste vínculo é um sintoma mais da degradação da democracia, do afastamento entre representantes e representados, da degenerescência ética de um sistema que, ao mesmo tempo que impõe políticas antissociais com cortes generalizados à população, põe os seus executantes a coberto dos seus efeitos. Não seria tempo de rever este estatuto financeiro? Queria terminar dizendo, Sra. Presidente, que é importante que fique claro também que não nos revemos nas propostas de alteração a este relatório que, defendendo poupanças no Parlamento, procuram criar um regime de exceção mais favorável para o financiamento dos partidos europeus e das fundações políticas europeias. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Sra. Comissária, este regulamento
o Regulamento 861/2006, estabelece as medidas financeiras comunitárias relativamente à execução da política comum de pescas e ao direito do mar. Ele constitui um importante instrumento financeiro da União Europeia na área das pescas. Conjuntamente com o Fundo Europeu das Pescas, constituem os dois principais instrumentos para a aplicação da política comum de pescas. Depois da adoção, em 2006, deste regulamento, vários elementos de legislação acessória relacionada foram sofrendo alterações, o que justifica agora que este regulamento seja alterado a fim de assegurar a coerência entre todos os elementos do quadro legislativo. Por outro lado, a Comissão considera que, em alguns casos, a experiência demonstrou a necessidade de garantir que as disposições do regulamento sejam ligeiramente adaptadas para darem uma melhor resposta às necessidades. Propõe-nos, por isso, um âmbito limitado para esta revisão, mantendo, no essencial, os objetivos e a estrutura do regulamento original. Mantendo, no essencial, este âmbito limitado, nós consideramos, todavia, que seria oportuno propor algumas alterações adicionais que, embora sendo pontuais, poderão contribuir para um melhor alinhamento desta legislação com a evolução recente do setor e com as suas perspectivas futuras. Para o resultado final, muito contribuiu o debate tido antes e durante a elaboração do relatório, assim como as opiniões e propostas dos relatores sombra e de outros colegas que gostaria de aqui assinalar e valorizar, agradecendo a todos a sua participação. Entre estas alterações propostas que constam do relatório, saliento a referência à salvaguarda das atividades de pesca costeira, a possibilidade de financiar, para além da compra, também o desenvolvimento pelos Estados-membros de tecnologia diversa a afetar ao setor da pesca, como equipamento e suporte lógico, redes informáticas que permitam compilar, gerir, validar, analisar e desenvolver métodos de amostragem e proceder ao intercâmbio de dados relativos à pesca, entre outras. No domínio da aquacultura, registro a possibilidade de introduzir o financiamento da recolha, da gestão e utilização de dados ambientais para além dos dados socioeconómicos anteriormente previstos, promovendo-se assim um acompanhamento e uma monitorização ambiental e sanitária deste setor, de forma a contribuir para a sua sustentabilidade. Quero, todavia, chamar aqui a atenção para as 3 emendas adicionais que estamos a propor a este relatório. Existe hoje um reconhecimento generalizado e crescente da importância de uma gestão das pescas apoiada num conhecimento científico atualizado e rigoroso sobre o estado dos recursos. Tal é uma condição imprescindível para o desenvolvimento sustentável da atividade. Por esta razão, propomos que se consagre a possibilidade de incremento das taxas de cofinanciamento comunitário previstas no domínio da recolha, gestão e utilização de dados científicos, quer de base, quer complementares, sobre o estado dos recursos pesqueiros. A proposta é de elevar de 50% para 60% este limite máximo. De igual modo, no que diz respeito às atividades de controlo, propomos um igual aumento da taxa máxima possível de cofinanciamento comunitário, mantendo-se as prerrogativas da Comissão, atualmente já existentes, quanto à possibilidade de financiamento de algumas ações a taxas superiores. Isto num quadro em que os Estados-membros e as suas autoridades de controlo têm e devem continuar a ter um papel fulcral na condução e execução das medidas de controlo nas suas águas. Estas emendas resultam de uma tentativa de compromisso, tendo em conta as objeções que surgiram de vários grupos relativamente ao valor máximo de 75% inicialmente previsto. Elas são subscritas quer pelo nosso grupo, pelo GUE-NGL, quer por um conjunto de colegas de outros grupos políticos, o que evidencia a sua importância e o consenso que creio reuniram e podem reunir também na votação em plenário. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Neste debate falamos dos países mais pobres e mais fracos do planeta. Quase meia centena de países cujos povos sofrem na pele os sucessivos fracassos na implementação das recomendações saídas de sucessivas conferências das Nações Unidas. Não é nenhuma fatalidade do destino, nem são inelutáveis limitações ou constrangimentos naturais que tornam estes países pobres. Bem pelo contrário, vários deles são ricos, muito ricos em recursos naturais.
É sim na injustiça e na desumanidade de um sistema, de um modo de organização económica e social dominante à escala mundial, que se sustenta em relações assimétricas, geradoras e reprodutoras de desigualdades. É o resultado do livre comércio, da desregulamentação financeira, da fuga ilícita de capitais permitida pelos paraísos fiscais, mas também da guerra e dos conflitos alimentados pela disputa de recursos naturais. É na ruptura com os fundamentos deste sistema, é numa genuína e solidária cooperação e ajuda ao desenvolvimento que encontramos a possibilidade de emancipação destes povos e de desenvolvimento dos seus países. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Presidente. A quando da discussão dos acordos comerciais sobre produtos agrícolas com Marrocos ou com outros países mediterrâneos, como o Egito e também com Israel, fizemos aqui vários alertas. Avisámos que a sua assinatura acentuaria ainda mais a pressão para a baixa dos preços na produção com que se confrontam os agricultores na União Europeia, nomeadamente em países como Portugal, e as dificuldades acrescidas de escoamento dos seus produtos. Denunciámos que a liberalização do comércio de frutas e hortícolas, produções tipicamente mediterrâneas, levaria à entrada nas grandes superfícies comerciais de produtos de mais baixos preços, muitas vezes isentos de regras e normativas iguais às que são impostas aos agricultores na União Europeia. Chamámos a atenção para o facto da liberalização do comércio de produtos agrícolas promover modelos de produção intensiva de cariz exportador, que favorece a grande agroindústria em detrimento da pequena e média agricultura, da agricultura familiar e do abastecimento dos mercados locais e regionais, tudo isto com consequências negativas na soberania, na segurança e na qualidade alimentares e também no ambiente. A realidade dá razão aos alertas que aqui fazemos. Alertas que a Comissão, lamentavelmente, ignorou e ignora. Ignorou a necessidade de defender os interesses dos produtores da União Europeia, garantindo preços justos à produção e a continuidade da atividade, nomeadamente aos pequenos e médios agricultores. E ficamos agora a saber que a Comissão ignorou também o relatório do Organismo Europeu de Luta Antifraude, o OLAF, que denunciou irregularidades na importação de tomate proveniente de Marrocos, relatório que reconhece o impacto destas importações na baixa dos preços do tomate no mercado da UE. Não contente com isso, no novo capítulo agrícola do Acordo de Associação com Marrocos, a Comissão decidiu aumentar ainda mais as importações de tomate para a União Europeia. Para quando um freio neste fundamentalismo liberal que tudo sacrifica aos interesses de alguns grandes grupos económicos europeus e nacionais exportadoras? Como pensa a Comissão ressarcir os produtores europeus dos prejuízos que manifestamente lhes causou? São as questões que aqui deixamos. Muito obrigado.